paz, bom dia. Quero te convidar a abrir sua Bíblia mais uma vez na carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Amém, amados? É assim que está na tua Bíblia? Podem sentar-se, fiquem à vontade. Só o versículo 13. Eu vou repetir na Bíblia Viva, é interessante. Algum de vocês está sofrendo? Deve continuar orando sobre isso. E todos quanto têm motivos para serem gratos, devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Então, no texto que lemos, nós somos aqui confrontados com duas perguntas. Não é isso? Duas perguntas. E o bom é que são perguntas com respostas. Já vem mastigado para nós. Não precisa nem nos esforçar para descobrir a roda. Aqui já está inventada a roda, por assim dizer. A primeira pergunta de Tiago foi a parte A do versículo 13. Está alguém entre vós, ou entre vocês, aflito, sofrendo, com problema? E esse termo sofrendo significa padecendo em circunstâncias difíceis. Está alguém entre vocês aqui padecendo, passando por momentos ou circunstâncias difíceis? Uma boa tradução seria: está alguém em dificuldades? Está alguém desanimado? Está alguém deprimido? Irmão, se eu fizesse essa pergunta de maneira individual, muitos vão me dizer: pastor, eu realmente estou aflito, estou sofrendo, eu estou em dificuldades, eu estou desesperado, angustiado, desolado, atribulado, minha dor é maior do que eu possa suportar. Pastor, eu estou no limite das minhas forças, não aguento tanto problema junto, tanta picuinha, quando não é meu, é de terceiros. Fui pregar certa igreja, no final uma irmã pediu oração. Eu sempre pergunto qual é o motivo da oração, para você orar de maneira específica. E ela me disse: irmão, são tanto problema, é tanta coisa que eu não tenho nem como especificar. São tantas coisas que me angustiam a alma que eu não tenho nem como nomeá-las. Então você fica em dificuldade para orar assim, né? Como que vai orar por tanto problema ao mesmo tempo? E essa é a realidade de muitos. Então são tantas as coisas que nos fazem sofrer. Isso é um fato. Muitas vezes é uma enfermidade ou muitas enfermidades juntas. E isso tira a nossa paz. Às vezes é uma crise financeira que nos atinge, que tentam tirar a nossa alegria. Pode ser um pecado que tão de perto esteja aí nos rodeando, tentando nos derrubar, ou muitas vezes nos derruba. E isso nos aflige, nos entristece, né? Pode ser um filho desviado, um filho desobediente, teimoso, rebelde, afundado na bebida, afundado na droga, afundado na prostituição. Isso angustia a vida de qualquer pai e de qualquer mãe. Muitas vezes é uma crise de ansiedade que a pessoa está enfrentando, ou uma depressão que faz com que a pessoa perca o desejo até de viver. Isso nos aflige. Pode ser o casamento que está em crise. Quantos não vivem isso? Um casamento em crise, passando por momentos difíceis. Então são muitas as circunstâncias que nos fazem sofrer. E eu vou repetir o que Tiago pergunta aqui. Está entre vocês alguém que está sofrendo? Ou seja, entre vocês há alguém sofrendo? O que fazer, queridos, na hora do sofrimento? O que fazer na hora da angústia? Eis a pergunta. Tiago pergunta: e o que fazer? Será que resolve reclamar? Será que resolve blasfemar de Deus? Será que resolve murmurar ou desesperar? A grande verdade é que alguns, na hora da crise, surtam. Na hora da aflição, enlouquecem e atentam até contra a própria vida, pelo caminho do suicídio. Quantos casos nós não temos visto? No momento do sofrimento, da angústia, que vem, porque somos seres humanos,
passamos por momentos difíceis. Cada um aqui passa por momentos angustiantes. Outros desesperam, outros choram, surtam, se angustiam. Então, amados, as reações são as mais variadas quando estamos aflitos. As reações são as mais variadas quando estamos sofrendo ou estamos com um problema. São variadas. Mas o que a Bíblia diz para fazermos nessa hora de dor, sofrimento e aflição? Ou qual é o remédio que a Bíblia dá para esse problema, esse mal? Meu amado, a Bíblia tem uma resposta para você, para mim, para nós que estivermos aflitos. Eu vou ler de novo o texto inteiro, versículo 13, parte A. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Tão simples, né? Que ele ore. Tem até uma musiquinha infantil que diz o seguinte: leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, para não ser um cabeção. Brincadeira. Se você quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Vou ler de novo. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Amado, se fosse eu que tivesse dado essa resposta para alguém que está sofrendo, né? Muitos iam me questionar dizendo: pastor, meu problema não é oração. Meu problema é falta de emprego, meu problema é falta de dinheiro, falta de paz dentro do lar, falta de saúde para o meu corpo. Esse é o meu problema, não é falta de oração. Você fala isso, pastor, porque não é com você. É muito simples mandar a pessoa orar na hora da angústia. Queridos, mas não foi eu que escrevi essa recomendação para os aflitos aqui. Não foi eu, graças a Deus. Só posso repetir para você o que está escrito na santa palavra inspirada por Deus. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Vou nem perguntar, mandar levantar a mão. De repente todo mundo levanta junto. Qual a resposta? Que ele ore, na NVI. Que ele ore, faça oração, ore. Para muitos, queridos, essa resposta é simplista demais. No entanto, é a melhor das respostas. Sabe por quê? Porque a oração move a mão de Deus. A oração muda as circunstâncias e transforma o nosso coração. A oração é o elo vital que nos mantém em contato com o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. E queridos, cá para nós, é maravilhoso saber que, como filhos de Deus, podemos chegar em sua presença com liberdade e ousadia e lhe contar todas as nossas ansiedades e preocupações e problemas e querelas e assim por diante. Temos essa liberdade. Na hora da aflição, devemos orar e não terceirizar a oração. Muitos, na hora da dor, da aflição, do sofrimento, colocam no grupo da igreja, compartilham nas redes sociais e em outros grupos, terceirizam, pedem os outros para orar. Nada contra isso, temos que realmente orar uns pelos outros. É a recomendação bíblica, mas Tiago foi bem específico aqui em sua resposta. Ele disse: se alguém está aflito, se alguém está com problema, se alguém está sofrendo, ore ou faça oração. Queridos, somos nós que devemos abrir a boca. Amém? Somos nós. Não podemos terceirizar o que Deus nos ordenou. Não adianta pedir oração e não orar. Não adianta convocar as irmãs que oram, né, e ficar com a boca fechada. Não adianta. E mais, o contraste entre esse conselho aqui de Tiago aos que sofrem, aos que estão passando por dificuldades, e as orientações da teologia da prosperidade é enorme. O contraste de uma visão, a bíblica, e a teologia da prosperidade muito vigente em nossos dias. De acordo com a teologia da prosperidade, o sofrimento tem que ser enfrentado com palavras positivas, atos proféticos, determinação. Eu determino,
Na teologia da prosperidade, não se pode aceitar o sofrimento. Aliás, tem até um slogan em muitas igrejas com a seguinte frase: pare de sofrer. Venha para cá. A propaganda é enganosa, queridos. Venha para cá, pare de sofrer. E a pessoa vai sofrer mais ainda, porque muitas vezes chega com problema e sai com mais problema ainda, sem dinheiro. Levam tudo. Sendo assim, na teologia da prosperidade, você deve lutar contra o sofrimento, usando a fé e determinando a Deus que Ele cumpra suas supostas promessas de felicidade, cura e prosperidade material. Essa é a visão da teologia da prosperidade. Mas na teologia bíblica, somos orientados a quê? A orar na hora da dor. Somos orientados a colocar a boca no pó e clamar ao Senhor por uma intervenção. Só Deus pode mudar a nossa sorte na hora do sofrimento. Agora, quando realmente oramos em meio à aflição, queridos, Deus pode fazer duas coisas conosco. Duas. Simplificando. Primeiro, Ele pode remover aí a aflição. Pode. E solucionar o problema. E eu creio nisso. Ele pode restaurar a saúde do doente. Pode libertar o filho da droga, da bebida, da prostituição. Pode nos tirar do aperto financeiro, abrindo uma porta de emprego ou enviando recursos de maneira sobrenatural. Deus é poderoso para isso. Ele pode também restaurar o casamento que está falido, horroroso, terrível. Pode fazer isso. Ele é poderoso. Deus pode transformar tribulações em vitória. Ele pode fazer o milagre pela qual tanto almejamos. Enfim, queridos, Deus é poderoso para mudar circunstâncias quando oramos com fé. Quem crê nisso? Amém. O outro lado também é verdadeiro. Segundo, quando oramos no meio da aflição, Deus pode também nos dar forças para passar pelas dificuldades e aflições da vida e não mudar a situação. Nos fortalece. Ele pode até usar essas aflições para a sua própria glória. Lembra de Paulo? Ele orou pedindo que Deus mudasse as circunstâncias. Ele era afligido por um espinho na carne. Porém, queridos, em vez de mudar as circunstâncias, Deus deu ao apóstolo a graça de que precisava para transformar a fraqueza em força. Fortaleceu ele. Eu vou ler para você 2 Coríntios 12, versículo 7 a 10. Olha o que diz. Depois de experiências estrondosas, foi ao terceiro céu, viu coisas que aos homens não teria como ser compartilhadas. Ele disse: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. As circunstâncias não mudaram, mas ele foi fortalecido pelo Senhor. E o que falar do nosso Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes lá no Getsemane, pedindo que o cálice fosse removido. E o cálice não foi removido. No entanto, o Pai deu a ele forças necessárias para morrer na cruz, em nosso lugar e por nossos pecados. Irmãos, ensinar que Deus sempre nos livra das aflições é um erro e pode levar muitos à frustração, ao desânimo e ao desvio da fé. E você pode ser aí apontado como um falso profeta, um falso pastor, um falso mensageiro. Fulano falou que Deus ia me livrar, que ia melhorar e piorou. Que Deus ia restaurar o meu casamento e o casamento acabou. Que o Senhor ia me curar e não curou. Tem gente, irmão, o que mais tem é pessoas desviadas por conta dessas profecias ou palavras de fé.
Às vezes a situação em si, queridos, não muda quando oramos, mas nós somos mudados, amém? Por externo continua o furacão, mas lá dentro algo é mudado. Muitas vezes as circunstâncias continuam como estavam antes de orarmos, mas nosso coração, depois que oramos, fica em paz com Deus. Então, meu amado, seja qual for a dor que esteja te atingindo hoje, não murmure, não desespere, não se mate, não blasfeme, não desespere, mas clame a Deus com fé, busque ao Senhor com intensidade e algo vai acontecer, ou nas circunstâncias, ou no seu coração. Se as circunstâncias não mudarem, com certeza o teu coração vai mudar. O Senhor vai te dar força para vencer. Salmo 18:6, Biana começou o culto abrindo esse salmo. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Deus ouviu, mas não mudou as circunstâncias aqui não. Deus ouviu. Salmo 50, versículo 15. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqui há um livramento, mas nem sempre acontece o livramento. Nosso Senhor Jesus, quando estava em agonia, ele orava lá em Lucas 22:44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então, na maior angústia, ele orou ainda mais. Está alguém entre vós aflito? Ore. Você pode estar aflito hoje, mas não se desespere. Creia em Deus e o mais Ele fará. Amém? Antigamente tinha uma vinhetazinha da rádio Band News que dizia: em 20 minutos tudo pode mudar. Eu não sei se ainda tem. Alguém ouve aí a Band News? Antigamente tinha isso. Quem lembra? Só eu que lembro? Em 20 minutos, ainda tem ainda, irmão Carlos? Não lembro. Agora em 10 minutos? É a tecnologia, as coisas acontecem muito rápido hoje em dia. Ou em 5 minutos tudo pode mudar. Ah, meu Deus. E eu digo mesmo, queridos, em relação ao agir de Deus. Em 20 minutos, Deus pode transformar sua aflição em alegria, seu choro em regozijo e a sua dor em alívio. Deus pode fazer. Depois de lapidado, o diamante brilha mais. Depois de esmagada, a flor exala o melhor perfume. Depois que a cana passa pela moenda, é que dá um caldo delicioso. Quem gosta de caldo de cana aí? Meu irmão, muito bom. Você já estava vendo um sujeito falando sobre os benefícios do caldo de cana, mas foi tanta proteína, eu não sei se ele tirou da cabeça dele, que me deu até vontade de tomar mais caldo de cana. Então, queridos, a alegria mais plena é aquela que muitas vezes vem acompanhada de muitas lágrimas. Amém? Está alguém aflito? Ore, não murmure, não blasfeme, não desvie, não chute o pau da barraca. A segunda pergunta do nosso texto que lemos no início foi: está alguém entre vós contente, alegre, feliz? Cante louvores. E mais uma vez, se essa pergunta fosse feita nessa manhã, muitos levantariam as mãos e diziam: pastor, estou no melhor momento da minha vida, estou alegre, estou contente, as coisas externas não estão lá, essas coisas não, mas dentro de mim há uma alegria incrível. E isso é incrível, queridos. Ao mesmo tempo que muitos estão aflitos e angustiados no meio do povo, outros estão contentes e felizes. Enquanto uns choram, já escutou a frase? Outros vendem lenço. Enquanto chove, muitos vendem guarda-chuva. Enquanto muitos choram num velório, outros ficam alegres porque está vendendo o jazigo, ficando ricos. A vida é assim. Muitas vezes passamos da alegria para o choro ou do choro para a alegria no mesmo dia. Acordamos bem e terminamos tristes, angustiados por uma série de fatores.
E às vezes não tem nem motivo, às vezes é aparente. E como eu sempre brinco, se até a lua tem as suas fases, o que dirá de nós? Temos momentos difíceis. Amados, o cristão não vive somente no vale do sofrimento. Muitas e muitas vezes ele está no pico da alegria. E Deus é bom, muito bom, que mesmo na angústia, Ele também nos proporciona momentos alegres. Isso porque Ele dá equilíbrio à vida e permite que tenhamos momentos de sofrimento, mas também momentos de alegria, para a glória dEle. Davi declarou lá no Salmo 35, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes não é amanhã do dia seguinte, às vezes esse amanhã pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos. José ficou 13 anos padecendo, sofrendo injustamente. Então, a alegria mais poderosa, queridos, é aquela que muitas vezes explode, banhada pelas lágrimas mais quentes. Agora, o que nos leva a momentos de alegria? São tantas coisas. Pode ser a cura de uma enfermidade. Uma cura, queridos, é algo... Eu sempre falo, sobre isso. E até Biana brincou comigo hoje, esses dias, que na época que meu cunhado estava aqui, eu falei tanto de morte, de morte, de morte. Às vezes Deus nos usa para repetir algumas coisas, para preparar a pessoa para a morte. Depois ele morreu, eu parei de falar de morte, estranho. Para mim ele ia viver muito tempo com a gente aqui ainda. Tinha essa esperança. Mas havia essa necessidade. Então, pode ser a cura de uma enfermidade que traga alegria. Quem não se alegra, queridos, em ver alguém desenganado pela medicina ser restaurado para a glória de Deus? Isso é algo espetacular, maravilhoso. Pode ser a libertação de alguém que estava preso no vício do álcool ou das drogas. Isso nos traz alegria. O que mais nos traz alegria? O perdão de um pecado confessado e abandonado. A libertação. Pastor, estou livre de um pecado que tanto me azucrinava a vida. Isso traz muita alegria. O casamento traz alegria. Nascimento de um filho, aniversário de um filho, hoje, por exemplo, é um dia alegre para nós. Meu filho faz 27 anos de vida. Quantos livramentos Deus deu para ele? É motivo de alegria. Vamos estar almoçando juntos na casa da sogra dele. Sogra 10. Eu não tenho mais a minha, mas ele tem a dele. É dia de alegria. Uma promoção no emprego também traz alegria. A presença do Espírito Santo em nossas vidas também traz alegria. E o que falar da alegria da salvação? Irmãos, é possível até experimentar tanto a aflição como a alegria ao mesmo tempo. Juntos. Você está alegre e aflito ao mesmo tempo. Paulo e Silas, eles estavam na prisão com os pés amarrados e as costas sangrando. Estavam aflitos, humanamente falando. Quem gostaria de estar numa situação daquela? Presos injustamente, amarrados num tronco. Silas devia estar, se fosse o outro. Pô, Paulo, que furada que você me colocou, hein? Eu fui te acompanhar, agora estou aqui. Olha onde eu vim parar. Preso, com as costas, foram açoitados. Queridos, açoite é uma coisa terrível. Era varada nas costas. Saía pedaços de carne das costas e estavam sangrando. Mesmo assim, diz a palavra lá em Atos 16, 25, que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Irmão, só o sobrenatural para a pessoa cantar e louvar numa circunstância como essa. Eles estavam cheios do Espírito Santo e, consequentemente, a Bíblia diz que um terremoto aconteceu naquela prisão. Todas as celas foram abertas e o carcereiro foi salvo juntamente com a sua família. O louvor liberta para a glória de Deus. Agora, qual a resposta para quem está alegre? O aflito, ore. Não é isso? E o alegre? Cante louvores. Vou ler de novo. Está alguém contente na ACF? Está alguém contente? Cante louvores. Cante hinos de adoração e agradecimento a Deus. Tenha nos lábios um hino de louvor. Eu fico admirado com o Senhor Jesus, queridos. Depois de um momento tenso, em que ele anunciou que entre os 12, um o haveria de trair.
próximo à morte, ele seria aprisionado, passaria a noite toda sendo julgado injustamente. No dia seguinte, ele seria levado à cruz. Mesmo assim, lá em Marcos 14, 26 diz: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus gostava de cantar hinos de louvor e adoração ao Senhor. Irmãos, a vida cristã não consiste só de oração, mas também de louvores a Deus. Na verdade, existem louvores que são verdadeiras orações cantadas, não é isso? Verdadeiras orações cantadas. Tem momentos de dor que um louvor equivale a uma oração. Isso porque o cristão adora a Deus até em meio aos sofrimentos da vida. E isso é sobrenatural. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a isso. Lembram de Jó? Quando ele recebeu, e eu preguei quinta-feira sobre ele, a paciência de Jó, quando ele recebeu a notícia que tinha perdido os bois, os jumentos, as ovelhas, os camelos, os empregados e os 10 filhos, tudo no mesmo dia, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que fé! Que fé! E mais, queridos, Deus pode nos dar também canções de louvores nas noites mais escuras da nossa vida. Canções de louvores nas noites escuras. Até porque são nas noites escuras que enxergamos melhor as estrelas, não é? De dia você não vê nada, as estrelas estão lá. Mas quando escurece, aí que você enxerga melhor. A história dos hinos cristãos, queridos, estão repletos de fatos surpreendentes que mostram o poder do louvor. Muitos dos hinos que nós cantamos no dia a dia, hinos antigos, têm uma história por demais interessante por detrás deles. Por exemplo, Gunnar Wingren, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, juntamente com Daniel Berg, né? Ele estava sendo muito perseguido lá em Belém do Pará, no início agora do século XX, passado, né? Estamos no 21. No início do século 20, né? Ele estava sem dinheiro, estava sendo acusado por outros cristãos de curar as pessoas pelo poder do diabo. Não era o ímpio. Cristãos estavam acusando Gunnar Wingren, que tinha dom de cura, Deus operava sinais e maravilhas, estavam acusando ele de operar sinais e maravilhas pelo poder do diabo. Como se não bastassem, né? Esses cristãos colocaram nos jornais da cidade a notícia de que eles eram bruxos, eram satanistas. E ele ficou tão desnorteado, esse homem ficou tão desanimado que decidiu voltar para o seu país de origem, a Suécia. Um dia ele chegou em casa com a cabeça quente e disse: mulher, vamos embora, vamos arrumar as malas, vamos para casa. Estamos fora de casa, em um país distante, pregando para esse povo, sem dinheiro, e olha a situação. Estão nos chamando de bruxos, satanistas, mercenários, charlatões. Vamos embora. Porém, é muito importante, é bom quando tem-se uma mulher de Deus do seu lado, uma mulher de oração. Quando ele pede para essa mulher, a esposa dele, arrumar as malas, né, a Frida Wingren, ela vai para o quarto e começa a orar. Começa a orar, começa a clamar. Depois de um período de oração, ela volta sem as malas. Então, ele pergunta: e aí, cadê as malas? E ela então faz uma pergunta: você quer que eu faça um chá delicioso, daquele que você gosta muito? Você quer que eu faça um chá saboroso? Erva cidreira? Qual é aquele que acalma a gente? Erva cidreira? De vez em quando faz um desses para mim. Você quer que eu faça? E ele foi: tá bom, amor, vai lá, faz um chazinho para mim, faz, por favor. Ela então volta com o chá e diz para ele o seguinte: meu amado esposo, enquanto eu estava lá no quarto orando, o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos um cântico, um hino de louvor, em meio a esse sofrimento. Eu posso cantar para você o que Deus me deu? E ele, com a cabeça mais fria e mais calmo, disse: pode cantar, meu amor. E ela começa dizendo o seguinte:
Olha que lindo. É velho, mas é bonito. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para Deus Senhor. Então ele pergunta para ela: acabou? E ela diz: não, tem mais uma partezinha aqui. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. E ele então pergunta mais uma vez: terminou? E ela respondeu: não, ainda tem essa parte aqui que Deus me deu também, ó. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. E agora, mulher? Acabou ou não acabou esse hino, mulher? E ela diz: tem mais essa conclusão aqui. Olha só que lindo. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém, queridos? Amém. Essa é a história desse hino, cantado até hoje, o hino da harpa cristã. Quem escreveu foi a esposa de Gunnar Wingren. E nesse momento, né, de dor, de decisão, esse pastor começou a chorar quando ela cantou o hino para ele. E ele disse para ela: vai desarrumar as malas, porque não vamos mais embora, não vamos desistir da missão que Deus colocou em nossas mãos. E a esposa disse para ele: eu não vou desarrumar as malas, sabe por quê? Porque eu não arrumei as malas, eu estava orando. Foi em meio à oração, queridos, em meio à aflição, que Deus me deu esse hino de louvor para cantar para você. Então, queridos, esse canal, né, esse casal aqui ficou no Brasil e a obra de Deus avançou e perdura até os dias de hoje. Quem não conhece as Assembleias de Deus? Foi fundada por esse homem, por essa mulher, por Daniel Berg. Essa família que ouviu uma voz, uma profecia lá nos Estados Unidos e veio com a cara e a coragem para o Brasil para implantar uma denominação cristã para a glória de Deus. Está alguém aflito? Ore. Está contente? Cante louvores para a glória do Senhor. Agora, concluindo, quais as características do louvor que agrada a Deus? Rapidinho. Primeiro, ele deve ser motivado pelo Espírito Santo. Efésios 5, 18 e 19 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Segundo, esse louvor tem que vir do fundo da alma, né? Versículo 19: louvando de coração ao Senhor.
com hinos e cânticos espirituais. Esse louvor deve ser também bíblico. Bíblico, queridos. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Até porque muitos louvores da atualidade não são bíblicos. Muitos são até heréticos. O louvor que não é bíblico também não é aceitável para Deus. Então, deixe que a palavra habite ricamente em você e selecione os seus louvores com base na palavra de Deus.